Nessa edição, vamos tratar também de qual é, afinal, o tal do PIB potencial do Brasil. E vamos tratar da guerra da Ucrânia, vítima hoje de um dos mais mortíferos ataques de mísseis russos. Antes, a apresentação dos participantes da nossa roda, começando remoto por Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Muito obrigado pela disposição de participar, Sérgio. Boa noite. Boa noite, William, Samuel, Thaís, Daniel. Prazer estar aqui de novo. Ótimo. O Sérgio já te apresentou, Samuel Pessoa. Muito obrigado pela disposição, Samuel. Está conosco aqui no estúdio de São Paulo. Samuel Pessoa é pesquisador da FGV e chefe de pesquisa da Julius Baer Family Office. Boa noite também a você. Daniel Hittner em Brasília, meu boa noite. Nossa Thaís Heredia aqui comigo na bancada em São Paulo. O crescimento de 1,4% do PIB no segundo trimestre reforçou a expectativa do mercado de uma nova alta de taxa Selic. Isso porque analistas consideram que o avanço da economia é, em boa parte, resultado de política fiscal de expansão de gastos públicos. A reportagem é de Luciana Amaral. A alta de 1,4% do produto interno bruto foi puxada pela indústria e pelos serviços. O resultado acima do esperado levou o Ministério da Fazenda a revisar a projeção de crescimento para perto de 3% em 2024 e a projetar um aumento das receitas para o orçamento de 2025. A agropecuária, protagonista do PIB nos últimos anos, foi o único setor em queda no segundo trimestre. Retração de 2,3%, causada em parte pelo clima adverso e pelo preço em baixa das commodities. Que esse resultado ele não vem de um vácuo, de um vazio. O resultado que a gente vê hoje é um sinal de que a economia está confiando na condução do país e que a gente está indo num bom caminho. A alta do PIB, no entanto, aumentou a convicção no mercado financeiro de que o país estará mais sujeito a pressões inflacionárias. A preocupação com o aumento de preços tem a ver com o que causou esse crescimento do PIB. Entre os exemplos estão o aumento real do salário mínimo, os pagamentos dos precatórios e a antecipação do pagamento do 13º salário para os aposentados, medidas que elevaram a renda e o consumo. Para analistas, isso indica um modelo baseado na expansão fiscal que pode pressionar a inflação. Com isso, economistas já projetam um aumento para a taxa de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, entre 0,25 e meio ponto percentual. No Palácio do Planalto, porém, a interpretação dos números do PIB é outra. A alta nos investimentos produtivos, além do consumo, seriam indicativos de que o crescimento econômico não impacta a inflação e, por isso, não se justificaria uma nova alta na Selic. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje do risco inflacionário. Se nós não aumentarmos nossa capacidade instalada, vai chegar um momento em que nós vamos ter dificuldade de crescer sem inflação. Então, tem setores que já estão inspirando atenção e os investimentos vão ter que se acelerar para que não haja gargalo na oferta. Sérgio Vale, deixa eu começar por você, remoto. Por que a gente fala do número bom e tem que falar do número ruim? A gente fala de um bom crescimento do PIB e já fica falando que vai subir juros. O pessoal acha que a gente está de mau humor, né? Acho que é a nossa sina, né, William, no Brasil. Olha, o PIB de fato foi muito positivo, esse crescimento forte, ninguém estava esperando nessa intensidade. Na verdade, o PIB tem causado surpresas ao longo dos últimos trimestres, não é de agora. Mas a questão toda que traz a diferença nesse momento, que você colocou, a repórter também colocou, e é muito correto, é que nesse momento o grande empuxo desse crescimento está vindo da política fiscal, que é uma política de curto prazo, de demanda, que não tem a pretensão de fazer um crescimento mais forte de longo prazo de produtividade, e é diferente também do crescimento que a gente vivenciou até pelo menos o começo do ano passado, que era muito relacionado às commodities. A gente viu um crescimento muito intenso de preço, de câmbio e de volume de produção, especialmente ano passado, que fez com que as commodities levassem a um crescimento forte da economia, pelo menos naquele ciclo de 2021, pós-pandemia, até começo do ano passado. A partir de 2023, primeiro semestre, na verdade, com a PEC da transição no final de 2022, a gente sai de um gasto público de 17% do PIB para 19% do PIB. Então, esse empuxo fiscal muito forte que a gente está vivenciando nos últimos 2 anos, ele leva ao crescimento, que é positivo, mas tem essa consequência.
ele não é sustentável, causa pressão inflacionária e por isso que agora a gente discute. O Banco Central vai ter que subir taxa de juros nas próximas reuniões, talvez com mais intensidade, com mais certeza do que a gente tinha anteriormente. Se havia alguma dúvida algumas semanas atrás, essa dúvida agora saiu totalmente do radar. Samuel, independentemente do que você tenha a assinalar sobre a expansão fiscal e o resultado disso no crescimento do PIB anunciado pelo IBGE, eu gostaria que você abordasse a questão do investimento. Os números sugerem que a taxa de investimentos, pelo menos aquela formação bruta de capital fixo, registrou positivamente também acima das expectativas. Que importância isso tem no quadro geral? Olha, cresceu bem, né? Se eu comparar com o segundo trimestre desse ano, com o segundo trimestre do ano passado, cresceu 5,7%. Mas, na verdade, o IBRE, o FGV IBRE, tem lá um boletim, ele esperava um pouco mais. Por quê? Porque a gente sabe que esse crescimento, uma grande parte dele, é máquinas, né? Absorção de máquinas. E as pessoas controlam, a gente sabe quanto que a gente importou de máquinas, esses dados já tem, a gente sabe qual foi a produção de bem de capital. E a gente sabe que muita coisa disso é máquina. O número é bom, é um sinal de que a indústria está se renovando, mas tem um efeito base aí que às vezes engana. O que é isso? Em 22, teve o último ano antes de uma mudança de padrão energético de caminhões, né? Depois, acho que a partir de 23, entrou um novo padrão de motor, de emissões, um motor mais caro. E quando ocorrem essas mudanças, tem em geral uma antecipação de investimento em caminhões. Caminhão é uma parte grande dos bens de capital do Brasil. A gente sabe que a nossa matriz de transporte ela é muito rodoviária. E, portanto, o ano passado, a absorção de caminhões veio anormalmente baixo. Então, uma parte desse crescimento do investimento esse ano, principalmente de máquinas, evidentemente, é uma reversão, uma normalização da absorção de caminhões depois dessa transição. Então, o efeito é bom, é um sinal positivo, é um primeiro sinalzinho que a gente tem de recuperação da indústria, mas eu continuo achando que a dinâmica da economia brasileira é insustentável. E uma estatística que a gente pode olhar, que mostra isso muito bem na direção do que o Sérgio falou, se a gente olhar, né, o crescimento no segundo trimestre, que foi 1,4 contra o primeiro trimestre, as pessoas esperavam 0,9, e foi 3,3 contra o segundo semestre do ano passado, a demanda cresceu 4,7. Então, note, é uma economia com muita demanda, a demanda cresceu muito mais do que a produção. Ora, se a demanda está crescendo muito mais do que a produção, para onde está indo? Evidentemente está indo para exportações líquidas, que está caindo, porque a gente está importando cada vez mais. Mas não é tudo que eu posso exportar, William. Entende? Eu exporto mais. Então, evidentemente, além de gerar vazamento para as exportações líquidas, está gerando pressão sobre serviços. Por isso que o Sérgio falou, olha, se nós tínhamos alguma dúvida que era um momento que vai se iniciar um ciclo de alta de juros, essa dúvida acabou. Não é porque os economistas são os caras meio ruins e tal. Os jornalistas também. É porque a gente olha, principalmente essa defasagem, essa enorme distância entre o crescimento da demanda e o crescimento da oferta, sinaliza que vai para preço. Thaís, a gente não consegue falar dos números hoje sem usar a conjunção adversativa mas. Eu estou evitando, estou tentando evitar. Não, eu também, mas porque, tá de fato, a gente não torce contra. Né? Um número que indica que a massa de renda aumentou, que a capacidade das pessoas de consumo aumentou, que o consumo nacional aumentou. Enfim, num país tão pobre como o Brasil, isso daí a gente tem que celebrar, dizendo, bom, as pessoas estão comendo mais. As pessoas estão com capacidade de ter, digamos, um poder aquisitivo um pouco mais alto. Agora, por quanto tempo? Thaís. Olha, William, tem um contraponto aí do crescimento da taxa do investimento, que foi a queda na taxa da poupança. Ou seja, nós somos um país que, para crescer via consumo, despoupa, mesmo que isso gere algum investimento. Então, esse é um ponto de preocupação. O brasileiro já poupa pouco,
que temos um sistema previdenciário bastante protetivo, vamos dizer assim, ou protetor do governo brasileiro. Temos uma renda muito baixa, a renda das pessoas é consumida basicamente pelo seu orçamento cotidiano, e aí, portanto, somos um país que poupa pouco. Então, quando a gente mistura toda essa leitura que o Sérgio trouxe, esses números que o Samuel acabou de apresentar, ou seja, de uma demanda muito maior, importamos 7% contra a exportação de 1%. É um 7-1 aí de uma demanda fortíssima aqui no Brasil. E aparece o dado de queda da poupança, nós estamos dizendo o seguinte, olha, a gente pode até estar investindo melhor, está investindo um pouco mais, mas a poupança está caindo. Essa união desses dois fatores compromete o que a gente consegue fazer mais para frente, ao longo dos anos. E um outro ponto que eu queria colocar aqui é que o mercado de trabalho está reagindo muito forte. A gente todo dia aqui traz, é um crescimento do mercado formal mais forte do que o informal. Então, existe na economia, na atividade econômica, um apetite maior pela contratação. Não sei se já tem ciência exata para explicar isso, Samuel e Sérgio, mas esse apetite por contratação formal, ele está acontecendo por várias possibilidades diferentes. Isso também tem aumentado a demanda. Agora, dinheiro na veia são os bilhões de reais via transferência de renda, precatório, antecipação do INSS, do 13º para aposentado e pensionista, reajuste real do salário mínimo, reajuste de servidores. É muito dinheiro que foi para a economia. Sérgio e Samuel, eu quero ouvir vocês, mas queria dar a oportunidade ao Daniel de nos contar em Brasília como é que esses números caíram, Daniel. Olha, William, obviamente foram muito celebrados e é claro que o discurso público do governo sempre vai ser de exaltação por números que surpreenderam positivamente o próprio mercado. Agora, eu vi uma certa cautela também, longe dos microfones, eu vi uma certa cautela principalmente da equipe econômica. Por quê? A equipe econômica, ao contrário da ala mais política do governo ou do próprio partido, do PT no Congresso Nacional, tem, digamos, um pouco mais de juízo com relação às contas públicas. Está enxergando ali alguma, é verdade, necessidade de arrecadar mais por meio de receitas extraordinárias, mas é uma equipe que tem, pelo menos no discurso, sublinhado muito a questão de necessidade de contingenciamento, teve um contingenciamento de 15 bi, necessidade de fazer revisão de gastos, necessidade de alcançar déficit zero, ainda que com todas as tolerâncias. E aí você tem, com o resultado desse, um clima de celebração, principalmente no partido, no Congresso, na ala política do governo, que um pouco que contradita aquela linha da equipe econômica, do Ministério da Fazenda. Então, isso dá mais força para quê? Dá mais força para expansionismo fiscal, para tentar, enfim, crescer por esse lado de mais gasto, de políticas que não estão olhando muito a sustentabilidade, que é o contrário do que a equipe econômica tem apregoado. E eu penso o seguinte, essa reação da equipe econômica pode ser pelo seguinte motivo. As eleições estão longe, né? Lá outubro de 26, falta muito tempo. E a economia brasileira, ela está testando os limites da capacidade produtiva dela. A taxa de desemprego hoje é mais baixa desde o segundo trimestre de 2014. O nível de utilização da capacidade da indústria é o mais alto desde o primeiro trimestre de 2014. E a equipe econômica sabe que está longe da eleição. E antes de chegar na eleição, as pressões inflacionárias vão se fazer presentes. E teremos que ter um ciclo de elevação de taxa de juros. Da Haddad na declaração que nós trouxemos no final da reportagem do Luciano. Exatamente. E pode tudo se coincidir que a desaceleração da economia produzida pela política monetária em função da aceleração inflacionária fique próximo das eleições. E eu acho que é isso que talvez a equipe econômica esteja preocupada. Se eu estivesse lá, eu estaria. Bom, vamos a duas expressões que vocês usaram, você, Samuel, e o Sérgio. O Sérgio veio a público hoje com uma análise na consultoria no qual ele
ele trabalha, apontando no último parágrafo da sua análise, ao comentar esses dados do PIB hoje, Sérgio, que você teme, você não usou o verbo teme, sou eu que estou usando, vocês temem desajustes da economia em função dessa, digamos, ideia que permeia o governo de que expansão de gasto público é o que traz crescimento. E você, Samuel, há pouco você usou a expressão, a trajetória é insustentável. Eu faço o papel do advogado do diabo e pergunto a você, Sérgio, vocês não estão pessimistas demais? Eu acho que não, William. A construção do que o governo tem feito desde o ano passado e como está sendo construído agora, está levando a você necessariamente em 2025 a muito provavelmente ter um crescimento menor do que a gente está tendo nesses últimos 2 anos. Eu sei que a gente, quando fala de crescimento, as surpresas têm sido positivas nos últimos anos, mas quando a gente olha 2025, a gente vai ter um efeito de uma taxa de juros que vai estar mais elevada, a gente ainda não sabe o ponto final dessa Selic, mas está caminhando para ser talvez 11,5%, 12% no final desse ciclo mais curto agora que a gente vai ter de alta. O empuxo fiscal, por mais intenso que tenha sido nos últimos 2 anos, provavelmente vai ser um pouco menor no ano que vem, até por conta da própria restrição fiscal que o governo finalmente começou a perceber com um pouco mais de intensidade. E as commodities, apesar de terem um ano um pouco melhor ano que vem comparado com esse ano, não vai ter exuberância de super safra, de preços elevados, de câmbio super alto, como a gente viu acontecer em conjunto nos últimos 2, 3 anos. Então é um cenário de crescimento que provavelmente vai ser baixo, na casa de 1,5% a 2%. O problema é a gente chegar com esse crescimento baixo, um Banco Central novo que a gente vai precisar testar, entender o que vai ser, e a 1 ano da eleição de 2026, acontecer e ocorrer uma pressão muito grande por parte do governo para tentar entregar um resultado maior com resultados eleitorais em 2026. Então, assim, é desajuste em cima de desajuste. Por isso que eu ainda acredito que a gente só vai conseguir, ou minimamente, talvez, quem sabe, num próximo ciclo de governo, a partir de 2027, endereçar essas questões todas que a gente ainda não conseguiu colocar. A gente vai ter que fazer um novo regime fiscal, o arcabouço fiscal que tem aí não está funcionando. Reforma da Previdência, a gente vai ter que voltar a tocar nessa discussão nos próximos anos, talvez uma administrativa, mas as reformas profundas do ponto de vista fiscal, que a gente não conseguiu fazer ainda com intensidade, não vai fazer nesses próximos 2 anos, por conta desses desajustes, a gente vai ter que voltar a tocar nelas a partir de 2027. Espera-se, né? Vai depender de quem estiver lá também. Samuel, queremos ouvi-lo, você também, Thaís. Só que vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, para não estragar o raciocínio, cortar o raciocínio de ninguém. E na volta a gente segue tratando do mesmo assunto, pessoal. É um instantinho só nosso break, até já.